bom dia, São João do Piauí, região. Estamos iniciando mais uma edição do Vale Notícias. Pedimos desculpa, tivemos ausente aí por uma semana do programa, por conta, né, de ajuste aí do nosso calendário escolar. Nós estávamos ajeitando aí o calendário escolar e a gente arranjou um tempinho para estar aqui mais uma vez fazendo o programa Vale Notícias de segunda a sexta nesse horário. Hoje, segunda-feira, de 18 de agosto de 2025. Você vai ver na edição de hoje uma matéria sobre a coqueluche, que está aí no momento, né? Que é o morango do amor. Nós vamos trazer uma matéria como cuidar do morango do amor e garantir também a questão dentária, odontológica. Nós temos uma entrevista, nós temos uma matéria feita aí pela nossa equipe sobre os cuidados que nós devemos ter, não somente com o morango do amor, mas também nós temos a uva do amor, vende muito aí, né? O pessoal que vende muito, principalmente em festejos, maçã do amor, enfim. Agora no mês de junho, a gente viu muito aí nos parques de diversão, as pessoas vendendo aí, tá certo? O que eles chamam aí de maçã do amor, caramelizado, enfim. Nós temos uma matéria importantíssima sobre os cuidados que nós devemos ter sobre o morango do amor. E também nós teremos uma matéria hoje importantíssima sobre o PROCON, a importância do PROCON na vida dos sanjoanenses, não somente dos sanjoanenses. O PROCON é uma parceria do Ministério Público do Estado do Piauí com as prefeituras, no caso aqui, a Prefeitura Municipal de São João do Piauí. E você, que é nosso telespectador e nosso rádio ouvinte do Sistema Vale de Comunicação, você vai ficar sabendo de tudo, tá certo? Sobre a importância do PROCON aqui em São João do Piauí, que influencia a vida das pessoas, não somente de São João do Piauí, mas dos outros municípios também. O PROCON tem um dos objetivos de garantir os direitos, tá certo? Alguns direitos que os cidadãos e cidadãs têm direito, tá certo? Ele busca também a conciliação entre as partes envolvidas em um provável conflito. Você vai ver também nessa edição de hoje que o juiz que soltou um criminoso com 86 passagens pela polícia é marido de filósofa defensora do assalto. Você vai ver também nessa edição de hoje uma matéria importante sobre a proibição de queimadas que entrou em vigor já na sexta-feira, próxima passada, dia 15. Nessa edição também, você vai ver que as escolas públicas e privadas deverão adotar carga horária de 7 horas. E uma matéria importante também, o Brasil vive um alto índice de casos de hepatite A após uma década de queda. Essas e outras informações dentro do instante aqui no Vale Notícias. Nós vamos a um rápido intervalo comercial com os nossos apoiadores. Voltamos já já. Bora abastecer onde a gente já conhece e confia, né? Aqui é combustível e confiança, moça. Esse é o Posto Confiança em São João do Piauí. Aqui você encontra qualidade, bom atendimento e o principal, confiança. É aquele tipo de posto que você abastece uma vez e volta sempre. Aqui o atendimento é de primeira, preço justo e super rápido. Cada cantinho aqui mostra o cuidado que eles têm com a gente. E também tem espaço para os caminhoneiros, viu? Aqui todo mundo tem vez e conforto. Estamos localizados na BR-020, saída para Campo Alegre do Fidalgo.
Posto Confiança, combustível de qualidade, preço justo e atendimento de verdade. Abasteceu aqui, abasteceu certo. Posto Confiança, aqui a gente volta porque confia. Você aí, precisa ir a Teresina? Você sabia que o plano de assistência familiar novo Santo Inês tem transporte semanal como também desconto? Saída de São João do Piauí domingos e quartas, retorno de Teresina a São João do Piauí terças e quintas. E contamos com uma nova casa de apoio em Teresina, de 2 andares, climatizada, com elevador e quartos adaptados para pessoas cirurgiadas e com deficiências. Assistência fúnebre completa em todas as cidades da região para sua tranquilidade. Contamos com uma frota de carros novos para translados com a cobertura de 600 quilômetros para nossos associados. E vem novidades por aí. Em breve teremos em nossa sede em São João do Piauí um novo espaço com clínicas, lanchonete, dentistas e salas de velório para melhor atender você. E o melhor disso tudo é que você fazendo o seu plano, você pode incluir até 6 dependentes. O plano que cabe melhor no seu bolso. E você que já é cliente do novo Plano Santo Inês, indique um amigo para fazer o plano em nosso escritório e ganhe uma mensalidade grátis. Então não perca tempo, garanta segurança, benefícios e economia para a sua família. Entre em contato pelo 89-99409-8210. Plano de Assistência Familiar Novo Santo Inês. Há 15 anos oferecendo o cuidado que você merece. Casa de Carne Souza, a melhor e mais completa da cidade. Localizada na Travessa Ernesto Carvalho, na Casa de Carne Souza, você garante qualidade para a sua mesa. Aqui você encontra diversas opções de bovinos e suínos, de cortes tradicionais aos mais diferenciados. Oferecemos uma variedade de congelados, de carnes frescas, muito mais sabor e bom preço, como também itens essenciais para o seu churrasco. Visite-nos e leve o melhor para sua casa. Ou ligue 89-994-42-2411. A qualidade vai te surpreender. Pensou em comprar móveis de qualidade com preço baixo? Então vem para a Astro Rei. Aqui você encontra o móvel ideal para deixar a sua casa ainda mais aconchegante. Localizada na Rua Joaquim Paulo, 657, na Astro Rei você encontra camas, mesas, estantes, sofás e eletrodomésticos com tecnologia que facilitam a sua vida no dia a dia. E quer saber o melhor? Facilitamos o pagamento e dividimos suas compras em até 10 vezes no cartão ou no carnê. Sem contar que temos a entrega mais rápida e segura. Não perca tempo! Venha conferir o melhor para o seu lar. Você está preparado para conhecer a vasta variedade de produtos que só a Sólio Modas tem? Aqui temos estilo, conforto e preços arrasadores. A loja também oferece uma variedade de botões, pitas, linhas de várias cores e agulhas no seu armazém. A Sólio Modas tem uma coleção impressionante de moda masculina e feminina para aqueles que valorizam o estilo. E para os pequenos fashionistas em crescimento, nossa moda infantil é simplesmente encantadora. A Sólio Modas se concentra em oferecer o melhor em produtos de cama, mesa e banho para os seus clientes. A loja tem um ateliê de costura para criar peças verdadeiramente únicas, feitas sob medidas que refletem o gosto pessoal dos clientes. Sólio Moda, Rua Rodrigo Carvalho, número 841, Centro São João do Piauí. Visite-nos hoje mesmo e descubra como a moda se concentra com a individualidade na Sólio Modas. Olha, o Brasil, né? O Brasil voltou a registrar um preocupante aumento nos casos de hepatite A, após 10 anos de queda. Segundo o boletim epidemiológico de hepatites virais, divulgado em julho pelo Ministério da Saúde, a taxa nacional de incidência da doença subiu de 54,5% em 2023 saltou de 2023 para 2024, passando de uma média de 1,1 para 1,7 casos a cada 100 mil habitantes, conforme dados do Sistema de Informação de Agravos
de Notificação, o SINAM. Historicamente, o problema se concentrava nas regiões Norte e Nordeste, com 24,5% e 29,2% dos casos acumulados, respectivamente. Contudo, o levantamento aponta um novo padrão, com surtos em grandes cidades, que até então eram menos afetados pela hepatite tipo A. Isso se deu principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essa última, no caso aí a região Centro-Oeste, foi a que mais apresentou a maior variação proporcional, com um crescimento em torno de 350% em apenas um ano. As capitais dessas regiões lideram um ranking. Curitiba é o caso mais extremo, com 31,3 casos a cada 100 mil habitantes, quase 20 vezes acima da média nacional. Tal discrepância entre a incidência no país e nas capitais sugere que o surto recente é urbano e pode estar relacionado com a densidade populacional e desigualdades, tá certo? Ao acesso a saneamento básico e vacinação. Aí, né, pessoal, o Brasil, após década, volta novamente a ter um crescimento estrondoso, tá certo? De hepatite A. Isso por conta da ineficiência de algumas políticas públicas que são mal aplicadas no Brasil, que historicamente serviu aí como veículos, essas políticas públicas como veículos em meio de desvio de recursos públicos pela maioria da classe política brasileira. No caso aí, o saneamento, a gente tem vários municípios brasileiros que já eram para estar com o seu saneamento concluído, mas infelizmente alguns políticos corruptos conseguiram desviar recursos que melhorariam a vida, a qualidade de vida do cidadão e da cidadã brasileira. Além, é claro, tá certo, do programa de vacinação, que tem aí decaído nos últimos anos. Em 2023, 2024, a vacinação do caso de hepatite tem sido um tormento para o brasileiro. Enfim, é isso, né, pessoal? Olha, uma das decisões mais polêmicas do ano no judiciário brasileiro foi tomada no fim do mês passado, mês de julho, pelo juiz Rubens Casara, da 43ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro. O magistrado determinou a soltura de Patrick Rocha Maciel, de apenas 20 anos de idade, preso por roubo e com histórico de 86 anotações criminais, incluindo furto, porte de arma, lesão corporal e ameaça. Maciel havia sido detido após assaltar uma farmácia em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. O Ministério Público havia se posicionado pela manutenção da prisão preventiva, mas Casara entendeu que, abre aspas, a existência de anotações na folha penal não é pressuposto da prisão cautelar e que, abre aspas, não se pode presumir que os acusados retornarão a delinquir, fecha aspas. Para o juiz, não há espaço para exercício de futurologia no processo penal. O que é que acontece, pessoal? Esse juiz, ele é casado, tá certo? Com a defensora, tá certo? Uma defensora pública aí que defende, tá certo? O assalto. Assaltantes, todos os casos de assaltante que tem passado, ela tem dado ganho de causas, tá certo? Para os delinquentes. Segundo o juiz, que é casado, né, com a defensora do assalto, como é conhecida, tá certo? A filósofa defensora, né, do assalto. Ela é uma filósofa e ela sempre é defensora do assalto, nós sabemos as razões. Enfim, ela alega vários fatores, tá certo? E ela influencia, de certa forma, o seu marido, que é advogado, tá certo? Enfim, triste, tá? O cara tem 86 anotações. 86 anotações,
tá certo? E o juiz da 40ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considera esse cidadão que não pode fazer pré-julgamento dele. Ele resolveu soltar, tá certo? Patrick Rocha Maciel, de 20 anos. E aí, fazendo a comparação desse caso do Patrick, lá do Rio de Janeiro, que tem 20 anos, e já tem 86 ocorrências, tá certo? Como, por exemplo, furto, porte de arma, lesão corporal, ameaça, está solto pelo esse juiz, que é casado, tá certo? Com uma filósofa que influencia o marido. No entanto, nós temos o caso da Débora aqui, só porque ela repetiu uma frase, replicou uma frase do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, perdeu o mané, pegou 14 anos. Esse é o Brasil. O cara tem 86 ocorrências e o juiz simplesmente disse que não é espaço para exercício de futurologia dentro do processo penal. Quer dizer, o cara já cometeu 86 delitos e está solto. E a Débora, por exemplo, essa semana nós tivemos informações de que está aí nas redes sociais, de que uma senhora de 72 anos de idade está presa, dormindo no chão, tá certo? Dormindo no chão e com problemas agudos de saúde, diabética, hipertensão, tem trombose, está lá presa. O Alexandre não solta ela, presa aí há mais de 12 anos de prisão. E o cara que tem 86 ocorrências criminosas, está solto aí, porque o juiz entende que ele não irá mais cometer atos infracionários. Ele disse, juiz, que não há espaço para exercício de futurologia no processo penal. A ficha do cara é extensa. Enfim, esse é o nosso Brasil. Olha, pessoal, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, a SEMAR, publicou uma portaria no último dia 13, proibindo queimadas em todo o estado durante 60 dias. A decisão passou a valer a partir de sexta-feira, última passada, dia 15, e segue até o dia 15 de outubro, podendo ser prorrogada por mais 30 dias. De acordo com a SEMAR, em 2025, o Piauí enfrenta o BR-Obró mais cedo, o que aumenta o risco de queimadas. O estado já registrou, segundo a secretaria, temperaturas acima da média e umidade do ar abaixo do recomendado no mês de julho e mês de agosto. Tá aí, né, pessoal? A partir da última quinta-feira passada, já está em vigor, valendo aí por 60 dias. Vale 30, prorrogada por mais 30, proibindo aí as queimadas no estado do Piauí. Então, você aí, muito cuidado, tá certo? Notícia importante aqui para o setor educacional. Escolas públicas e privadas deverão adotar carga horária de 7 horas diária. O Conselho Nacional de Educação, CNE, definiu as diretrizes para a implementação da educação integral para a rede básica de ensino nos níveis infantil e fundamental e também nas privadas. De acordo com o documento, a jornada mínima nas escolas agora será de 7 horas diárias, ou seja, 35 horas semanais. A resolução vem para orientar tanto a implementação da nova carga horária, quanto sua gestão e monitoramento. O objetivo é garantir a inclusão educacional com base nos princípios da equidade, diversidade e aprendizagem com qualidade social. Para isso, as escolas devem adequar sua estrutura física e pedagógica, promover a alocação de profissionais da educação e as necessidades associadas ao transporte e à alimentação escolar. As escolas também devem oferecer para os alunos tempos dedicados à higiene, alimentação,
socialização, convivência e ao descanso. A prioridade da implementação da nova carga horária será em regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica. Alguns municípios brasileiros, tá certo? Algumas prefeituras, já havia instituições, né, e políticas da educação em tempo integral na rede municipal de ensino, na educação básica. Enfim, tá aí, né? A medida deve ser adotada, já foi adotada por alguns municípios, né? Ela volta, né? É voltada para as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses e estudantes até o 5º ano do ensino fundamental. Agora, com a nova resolução, o CNDE, as novas escolas devem adotar a carga horária ampliada também para os alunos até o 5º ano. Aí, né, pessoal, alguns municípios, São do Piauí, por exemplo, já está adotando aí, alguns municípios brasileiros, a maioria dos municípios brasileiros já estão aí adotando essas medidas. Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial. A gente volta dentro do instante com 2 matérias importantíssimas. Uma sobre a utilização, tá certo? Como as pessoas estão aí utilizando de forma até às vezes inadequada a questão do morango do amor, tá certo? E nós vamos também, após os comerciais, trazer uma matéria aí sobre o PROCON municipal. Bora abastecer onde a gente já conhece e confia, né? Aqui é combustível e confiança, moça. Esse é o Posto Confiança em São João do Piauí. Aqui você encontra qualidade, bom atendimento e o principal, confiança. É aquele tipo de posto que você abastece uma vez e volta sempre. Aqui o atendimento é de primeira, preço justo e super rápido. Cada cantinho aqui mostra o cuidado que eles têm com a gente. E também tem espaço para os caminhoneiros, viu? Aqui todo mundo tem vez e conforto. Estamos localizados na BR-020, saída para Campo Alegre do Fidalgo. Posto Confiança, combustível de qualidade, preço justo e atendimento de verdade. Abasteceu aqui, abasteceu certo. Posto Confiança, aqui a gente volta porque confia. Você aí, precisa ir a Teresina? Você sabia que o plano de assistência familiar novo Santo Inês tem transporte semanal como também desconto? Saída de São João do Piauí domingos e quartas, retorno de Teresina a São João do Piauí terças e quintas. E contamos com uma nova casa de apoio em Teresina, de 2 andares, climatizada, com elevador e quartos adaptados para pessoas cirurgiadas e com deficiências. Assistência fúnebre completa em todas as cidades da região para sua tranquilidade. Contamos com uma frota de carros novos para translados com a cobertura de 600 quilômetros para nossos associados. E vem novidades por aí. Em breve teremos em nossa sede em São João do Piauí um novo espaço com clínicas, lanchonete, dentistas e salas de velório para melhor atender você. E o melhor disso tudo é que você fazendo o seu plano, você pode incluir até 6 dependentes. O plano que cabe melhor no seu bolso. E você que já é cliente do novo Plano Santo Inês, indique um amigo para fazer o plano em nosso escritório e ganhe uma mensalidade grátis. Então não perca tempo, garanta segurança, benefícios e economia para a sua família. Entre em contato pelo 89-99409-8210. Plano de Assistência Familiar Novo Santo Inês. Há 15 anos oferecendo o cuidado que você merece. Casa de Carne Souza, a melhor e mais completa da cidade.
Localizada na Travessa Ernesto Carvalho, na Casa de Carne Souza, você garante qualidade para a sua mesa. Aqui você encontra diversas opções de bovinos e suínos, de cortes tradicionais aos mais diferenciados. Oferecemos uma variedade de congelados, de carnes frescas, muito mais sabor e bom preço, como também itens essenciais para o seu churrasco. Visite-nos e leve o melhor para sua casa, ou ligue 89 994 42 2411. A qualidade vai te surpreender. Pensou em comprar móveis de qualidade com preço baixo? Então vem para a Astro Rei. Aqui você encontra o móvel ideal para deixar a sua casa ainda mais aconchegante. Localizada na Rua Joaquim Paulo, 657, na Astro Rei você encontra camas, mesas, estantes, sofás e eletrodomésticos com tecnologia que facilitam a sua vida no dia a dia. E quer saber o melhor? Facilitamos o pagamento e dividimos suas compras em até 10 vezes no cartão ou no carnê. Sem contar que temos a entrega mais rápida e segura. Não perca tempo! Venha conferir o melhor para o seu lar. Você está preparado para conhecer a vasta variedade de produtos que só a Sólio Modas tem? Aqui temos estilo, conforto e preços arrasadores. A loja também oferece uma variedade de botões, pitas, linhas de várias cores e agulhas no seu armazém. A Sólio Modas tem uma coleção impressionante de moda masculina e feminina para aqueles que valorizam o estilo. E para os pequenos fashionistas em crescimento, nossa moda infantil é simplesmente encantadora. A Sólio Modas se concentra em oferecer o melhor em produtos de cama, mesa e banho para os seus clientes. A loja tem um ateliê de costura para criar peças verdadeiramente únicas, feitas sob medidas que refletem o gosto pessoal dos clientes. Sólio Moda, Rua Rodrigo Carvalho, número 841, Centro São João do Piauí. Visite-nos hoje mesmo e descubra como a moda se concentra com a individualidade na Sólio Modas. Mais informações. Sou o professor Osmar, apresentador desse programa que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta, neste horário. Olha, pessoal, nós temos a matéria agora sobre o morango do amor. Morango do amor, tá certo? Tá aí uma coqueluche, todo mundo aí, né? Dando de presente, degustando o morango do amor, mas nós também deveremos ter a preocupação sobre o consumo exagerado do morango do amor, assim também como a maçã do amor, a uva do amor, que vende muito nos circos, né, nos parques de diversão. Tem ali aquelas uvas caramelizadas, tá certo? Aquelas maçãs caramelizadas, e também agora a grande onda aí é o morango do amor. Confira a matéria com a nossa repórter sobre a degustação, como diz, a degustação, né, Rodrigo? Aí, do morango do amor. Ele é bonito, doce e irresistível, mas pode ser um vilão para a nossa saúde bucal. O morango do amor, viralizado nas redes sociais e com filas de espera nos pedidos das confeitarias, pode representar um risco sério à nossa saúde. Doutora, quais tipos de danos podem ocorrer com o consumo desse doce que está sendo tão viralizado nas redes sociais, tão procurado? Sim, tá uma febre, né, esse morango do amor. Só que assim, a gente precisa ter uns cuidados com a nossa saúde bucal, como por exemplo, evitar na hora da mordida, de morder muito forte, porque alguns eles são feitos. Eu não tive ainda, eu não comi ainda, só que eu já vi várias fotos, vídeos, então tem alguns que eles são mais durinhos, tem aquela capinha bem mais dura, então evitar morder com muita força, ou até mesmo é melhor você cortar, usar um talher para cortar, para evitar essa mordida. Recentemente chegou uma paciente aqui com um dente fraturado,
que na hora foi mordeu aquela assim com aquela euforia, com bastante força, acabou quebrando o dente. Dos cuidados que você deve ter, porque pode ocorrer isso com o seu dente. Uma das consequências que pode ocorrer. Doutor, além do risco de fraturar um dente, quem faz uso de facetas também tem um risco de corte, né? Uma vez que aquela casquinha dura pode cortar a gengiva, correto? Sim, isso mesmo. Então, ao morder, tem tanto o risco de quebrar algum dente, como também risco a gengiva, que é o tecido mole. Então, evitar essa mordida. O ideal mesmo seria você cortar com talher e ir comendo devagarinho, sem tanta força, para evitar esses riscos, principalmente criança, né? Doutor, além do risco mecânico, existe também o risco pelo alto teor de açúcar presente na receita, correto? A cárie, ela é uma doença multifatorial. Então, existem vários fatores que levam ao surgimento da cárie. Um deles é a dieta rica em açúcares, porque o açúcar ele é prejudicial ao dente. Porque o que acontece? A cárie, ela ocorre uma desmineralização do dente, e um dos fatores é o açúcar, que após essa fermentação tem o ácido lático, então gera toda química envolvendo isso. Então você tem que ter cuidado com o açúcar. O que é que você deve fazer? Ao consumir o morango do amor, você deve imediatamente escovar os dentes, de preferência não comê-lo à noite, porque quando você come à noite, não escovando os dentes, e você vai dormir, então à noite você tem uma diminuição na quantidade de saliva. E durante o dia, não, você come ali, por mais que você não escove os dentes imediatamente, você consome o quê? Água, e ali você vai produzindo a saliva e, de uma certa forma, vai limpando os dentes no decorrer do dia. Mas o ideal é o quê? Após comer, escovar os dentes e usar o fio dental também para retirar os restinhos, os resquícios que não tirou na escovação. Doutora Ana Paula, a Vale TV agradece a sua participação, seus esclarecimentos, que com certeza vai ajudar quem quer consumir esse doce com moderação. Sim, a gente está aqui para qualquer dúvida. Foi um prazer em receber vocês. E vamos ter um pouquinho de cuidado em relação a isso, em relação à saúde bucal, que é essencialmente importante. Segundo os especialistas, a recomendação é a mesma. O consumo está liberado, mas com moderação e cuidado. Débora Amorim para os Estúdios Vale. Olha, pessoal, importante essa matéria aí sobre o morango do amor. E todos nós sabemos, né, que nós aqui em São João do Piauí já temos instalado aí o PROCON, tá certo? Importância do PROCON para resguardar alguns direitos do cidadão. São do Piauí demorou, mas nunca é tarde, tá certo? Nós já temos aqui em São do Piauí funcionando o PROCON. E a nossa equipe de reportagem foi conversar com alguns funcionários do PROCON e confira agora a matéria. Você aí de casa já comprou uma coisa que na vitrine parecia um sonho e em casa virou um pesadelo? A geladeira que não gela, o celular que não funciona. Mas calma, antes de esquentar a cabeça e ir brigar com a loja, com o vendedor, lembra desse nome, PROCON. O PROCON é o órgão que defende os direitos do consumidor. Por exemplo, você contratou um plano de celular e no final do mês recebeu um susto com a cobrança por um serviço que você não contratou. O PROCON te ajuda a resolver isso de forma rápida e segura. Se você recebe cobranças por serviços que não contratou, como joguinhos, toques de celular, horóscopo, você pode procurar o PROCON que ele vai resolver para você. E atenção, moradores de Queimada Nova, Lagoa do Barro, Campo Alegre, Capitão Gervásio Oliveira. O PROCON itinerante vai estar nas suas cidades do dia 11 ao 15 de agosto para esclarecer as dúvidas mais comuns nas praças centrais da cidade. Aproveite, tire suas dúvidas, faça reclamações e deixa que o PROCON resolve. A Vale TV entrou em contato com Sheila Albuquerque. Ela é coordenadora do PROCON itinerante. Sheila, qual o principal objetivo do PROCON itinerante ao percorrer essas cidades do interior? O PROCON itinerante, ele é um programa do Ministério Público do Estado do Piauí e ele tem como objetivo disseminar a defesa do consumidor. Isso tudo é feito através de um ônibus
onde ele é todo estruturado, com os equipamentos montados, onde vai dar mais conforto e agilidade no momento do atendimento, né? Ou seja, em vez de aguardar que o consumidor saia da sua cidade, se desloque pagando essa passagem com custo alto até um PROCON mais próximo, o PROCON estadual leva para a cidade esse atendimento de forma célere, eficiente e totalmente sem custo para o consumidor. Quais os tipos de reclamações mais comuns que vocês recebem durante o programa? As maiores reclamações, as mais comuns, elas variam de acordo com a regional. Tem regional que a gente chega e as cidades, 3 ou 4 cidades que a gente contempla, o maior número de reclamações é de água. Água que não tem qualidade, ou não tem o abastecimento, ou as pessoas têm que comprar água. Em outra região já é a energia, é colocação de fios em poste de madeira, são postes quase caindo, é uma energia que não tem qualidade, tem oscilações, muitas oscilações, até chega a queimar. Mas em todas as regiões a gente recebe reclamações contra instituições, instituições financeiras, bancos, cartões de crédito. Então a gente pode dizer que essa é a mais comum hoje. Como as demandas registradas durante o evento serão acompanhadas e resolvidas? O PROCON, quando ele vai à cidade e registra uma reclamação de um consumidor, ele entrega a cópia da reclamação, o consumidor sai com a cópia, com o número do atendimento, e ele também sai com a informação de que com 10 dias, ou às vezes em alguns casos são 30, ele vai retornar uma ligação ou ele vai entrar em contato através do e-mail para solicitar a resposta da sua demanda. Então, é assim que o PROCON vai dar a resposta. Nós lemos a defesa e explicamos para o consumidor qual é o passo. Às vezes, as empresas resolvem, às vezes, a empresa prova que o consumidor realmente se enganou, e às vezes a empresa dá meios de solução e a gente tem que explicar isso para o consumidor. Mas tudo isso é feito online, ou através do e-mail ou através de WhatsApp. Então já sabe, comprou um produto e ele se transformou numa cilada, nada de esquentar a cabeça. Chama o PROCON que ele resolve. E lembre-se, consumidor informado é consumidor poderoso. Débora Amorim para os Estúdios Vale. Olha, o Wilson Martins troca de lado e aposta alto na corrida pelo poder no Piauí. O ex-governador Wilson Martins, né? Wilson Martins aí, ele fez uma jogada política, tá certo? E ele saiu do PT e foi para o PSD. O movimento encerra um ciclo histórico de proximidade com o PT e abre nova fase, reforçando sua imagem de articulador habilidoso e atento aos ventos eleitorais. O vínculo de Wilson Martins com o PT remonta ao início dos anos 2000, quando participou de alianças eleitorais que garantiram vitórias conjuntas em quase uma dezena de pleitos. Essa convivência política consolidou laços, mas também deixou marcas de divergências estratégicas ao longo dos anos. Em 2010, ao assumir o governo do Piauí, após a renúncia de Wellington Dias, o Wilson Martins levou a aliança ao auge, vencendo no primeiro turno com 58,2% dos votos contra Silvio Mendes. Porém, o cenário nacional logo mudaria e exigiria um reposicionamento delicado. A morte de Eduardo Campos em 2014 e as mudanças de estratégia do PSB abriram fissuras. O Wilson rompeu com o PT naquele ano para disputar o Senado sem êxito. Seguiram-se anos de aproximação e distanciamento, refletindo sua habilidade em recalibrar alianças conforme a conjuntura política. Já em 2022, fora do comando do PSB, o Wilson se filiou ao Partido dos Trabalhadores, o PT, e tentou vaga de deputado federal em 2024, mas não conseguiu.
Esse insucesso expôs limites eleitorais dentro da legenda e reforçou a necessidade de reposicionar-se no tabuleiro político estadual. Wilson Martins é um raro exemplo de sustentabilidade política, mesmo com o passar dos anos e as mudanças rápidas no cenário, mantém influência e espaço decisório, sua capacidade de se relocar com precisão, ajustando alianças e preservando relevância, demonstra que ainda é peça-chave nas negociações estratégicas que moldam o futuro político do Piauí. Ao anunciar a filiação ao PSB, o Wilson Martins revelou a coluna lá em Teresina do Elivaldo Barbosa que o convite partiu de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. A leitura é que essa declaração busca pacificar a base do governador Rafael Fonteles e posicionar o ex-governador como figura agregadora para aliados estratégicos. Tá aí, né, pessoal? Essa posição do ex-governador Wilson Martins tem criado aí um mal-estar dentro aí do Partido dos Trabalhadores, especificamente tratando aí na disputa de vagas no cenário federal. A gente sabe que o Piauí perdeu 2 vagas para deputado federal e também perdeu aí 6 vagas para deputado estadual. O bicho tá pegando. Olha só, Fonteles em 2016. PT faz jogada de mestre e define seu vice. A imprensa da capital cravou o nome de Washington Bandeira, do PT, tá certo? Que circula com intensidade como favorito absoluto a vice na chapa de Rafael Fonteles em 2016. Nos bastidores, dirigentes confirmam que o movimento ganhou musculatura após uma rodada estratégica com a bancada federal petista em Brasília, onde se selou um pacto político que, na prática, amarra a composição majoritária. É o tipo de jogo jogado do tabuleiro nacional, quando as peças já estão posicionadas antes mesmo do anúncio oficial. O fator detonador foi a retirada silenciosa de Temístoclo Filho, do MDB, atual vice-governador do Páreo. Até então, o MDBista era carta cotada para permanecer na chapa, mas foi gradualmente desidratado por uma articulação de longo curso que visou reposicionar o PT no centro do controle da majoritária. O recado foi milimetricamente calibrado. Fonteles vai para 2026 com uma chapa puro sangue, blindando a aliança e neutralizando riscos de fissura na base governista. A reunião que aconteceu no último dia 11 de agosto, destacado por Davi Fernandes e Thaís Guimarães, do GP1, não foi um mero encontro, mas um ponto de inflexão na política local. O que deu foi uma operação de engenharia política para rearranjar o tabuleiro. O governador e o MDB sentaram à mesa para uma costura de alianças, redefinindo o mapa de poder no estado do Piauí e redistribuindo ativos políticos. A unidade da bancada federal e a chapa do núcleo duro petista, as chapas são os sintomas visíveis de um acordo de bastidores. O acerto com Temístoclo Filho, que como ventilado nos corredores da capital, foi uma das moedas de troca, incluiu o compromisso pela reeleição de seu filho, Marcos Aurélio Sampaio. Essa foi a peça-chave para evitar uma rachadura na base. Ao pacificar as hostes, o movimento blinda o arranjo potenciais focos de insurreição, preparando o terreno para uma disputa eleitoral mais agressiva e robusta. O Bandeira reúne os atributos que sustentam o consenso: gestor técnico com credenciais na educação e operador político com trânsito entre militantes e alas moderadas.
Sua presença oferece narrativa de renovação com ancoragem na experiência, dando ao PT uma imagem de coesão e competência gerencial. É, portanto, um nome que fala para dentro, mantendo a tropa alinhada, e para fora, projetando estabilidade e a capacidade de entrega. Aí, né, pessoal? A posse simbólica da nova direção estadual do PT, que ocorreu estadual do PT, consolida um outro ponto de inflexão na política, tornando o Washington Bandeira o virtual vice de Rafael Fonteles em 2026. A chancela da bancada federal e o carimbo definido. O comando partidário valida um arranjo transformando a vaga de copilo a um checkmate antecipado. No entanto, o verdadeiro desafio de Bandeira, que é atual secretário de Educação do Estado do Piauí, não é apenas a articulação de cúpula, mas a árdua tarefa de converter o apoio político conquistado nos bastidores em mobilização popular e votos na rua. O secreto da matéria aí é do portal Visão 360 do nosso amigo de hoje. Olha, pessoal, tá aí, né? Foi feito um acordo e a gente já viu a posição aí do deputado federal, do PT, Dr. Francisco, em relação ao caso do Wilson Martins, por exemplo, dizendo, né, que o Wilson Martins não cumpriu o acordo, foi infiel e que não cobrem, tá certo, fidelidade dele em relação a esse posicionamento do Wilson Martins. Já o MDB fez um acordo aí com o PT, tirou o seu vice da chapa, abrindo espaço para um petista para que o Partido dos Trabalhadores lance no estado do Piauí uma chapa pura, tá certo? Em troca, a base governícia garantiu a reeleição de Marco Aurélio, que é atualmente deputado federal e filho do ex-governador. Só faltou combinar com o povo, tá certo? Só faltou combinar com o povo, primeiro com Deus e segundo com o povo, tá certo? Para saber se realmente é a intenção do povo eleger Marco Aurélio, que é filho do atual vice-governador. Aí, né? Então, em 2026, a previsão é que o PT, no estado do Piauí, venha com chapa pura. São aí, como são conhecidos aí, os dois Rafa Boy, o governador Rafael Fonteles e o Washington Bandeira. Diga-se de passagem, Washington Bandeira era juiz federal concursado na comarca de Picos. Abdicou do cargo vitalício de juiz federal para ser secretário de Educação do estado do Piauí. Ele tem afirmado e reafirmado no passado que não iria concorrer a cargo nenhum. A gente lembra que em 2024, a Secretaria Estadual de Educação recebia de financiamento educacional 1,6 bilhão de reais. No ano de 2025, o financiamento do sistema educacional do estado do Piauí teve um reajuste aí de 342%, passando de 1,6 bilhão de reais para 5,6 bilhões de reais. Muito dinheiro, tá certo? E aí, ele agora, após negar muito tempo que não iria entrar na política, está cotado e tem o apoio do governador e amigo particular, Rafael Fonteles, para ser o provável companheiro de chapa como vice-governador. Aí, né, pessoal? Analisamos mais uma edição do Vale Notícia. A gente volta amanhã, se Deus permitir, e Ele vai permitir porque Ele é Pai. Tenha todos aí uma ótima segunda-feira, uma abençoada semana. Que Deus nos ilumine, tá certo? Para que nós possamos ter uma semana cheia de muita paz, harmonia e também que os nossos objetivos para a semana sejam alcançados. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.